Oi pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre psicometria e R, análise de dados e R. E na verdade essa ideia surgiu com uma pergunta de um aluno meu que ele tinha acabado de chegar no mestrado, né? E ele falou assim: eu quero aprender psicometria e análise de dados, por onde é que eu começo? Eu começo por R. E aí, assim, me veio à mente, né, uma série de questões, né? O porquê ele estava querendo aprender análise de dados e porquê ele já queria começar com R, né? Então, assim, existe uma ideia, né, que eu acho que para quem já trabalha um pouco com análise de dados e está indo um pouquinho mais para frente assim nisso, é uma ideia de que o R ele é a ferramenta mais poderosa que existe para você trabalhar com análise de dados. E junto a essa concepção vem a ideia de que se você não souber R, você vai estar defasado, né? E o contrário também, né? Em sabendo R, você vai estar aí à frente dos meros mortais, digamos assim. Então eu queria falar um pouquinho sobre a minha opinião, né? Dar a minha opinião sobre o que é que eu penso de tudo isso. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o fato de que o R, na verdade, ele não é um software, né? O R ele é uma linguagem de programação. Então, da mesma forma que existe N outras linguagens, como por exemplo Python, C++, Java, JavaScript, enfim, tantas outras, existe o R, né? Então, assim, quem vai se aventurar em trabalhar com R precisa saber disso, né? Precisa saber que você vai precisar aprender uma linguagem de programação. Por que o R ficou tão famoso em análise de dados? O R, na verdade, assim, ele tem uma comunidade muito grande, né? Uma comunidade de desenvolvedores e de pesquisadores muito grande. Então, o que é que acontece? As pessoas desenvolvem muitos pacotes diferentes para o R, né? Então, assim, pacotes de diferentes tipos de análise de dados, como, por exemplo, teoria de resposta ao item, vários pacotes, modelagem por equações estruturais, vários pacotes, pacotes específicos para avaliar viés de resposta, pacotes para você realizar análises bivariadas e multivariadas. Então, assim, por ser um software livre, que qualquer pessoa pode escrever um pacote, né? Qualquer pessoa que domine programação pode escrever um pacote, né? Ele tende a ter de tudo. Então, sim, o R ele é uma ferramenta, né, que realmente assim ela engloba tudo que existe de análise de dados. E tem uma vantagem no R que é o seguinte: mais uma vez, né, por ser livre, tudo de novo que chega na psicometria, rapidamente ele é incorporado no R. Né? Rapidamente o pesquisador transforma o conhecimento, transforma é, o que surgiu numa ferramenta para ser aplicada no R. Então, assim, o R tem, na minha opinião, assim, duas vantagens. Né? O primeiro é que ele é realmente uma ferramenta que tende a se atualizar muito rápido, então, em termos do que há de mais moderno na psicometria, tende a chegar primeiro no R. E a segunda vantagem é que o R por também, né, mais uma vez, por ser livre, existem pacotes, né, diversos pacotes gráficos que são muito bons. Então você consegue, né, organizar as suas análises e transformar, criar gráficos para as suas análises de forma muito legal. Assim. Então, os gráficos mais bonitos que a gente vê nas publicações são gráficos de análise que foram realizados no R. Então sim, o R tem, na minha opinião, essas duas grandes vantagens. Quais são as desvantagens do R? Né? O que é que eu penso sobre isso? Na verdade, assim, não é desvantagem do R, mas é o fato de que para você aprender R, você precisa, como eu já falei, aprender uma linguagem de programação. E muitas vezes quem está iniciando em análise de dados, na minha opinião, você não deve focar em aprender linguagem de programação. Você precisa aprender primeiro análise de dados. Então você precisa aprender o que é um teste T, o que é uma ANOVA, o que é uma ANOVA fatorial, o que é uma MANOVA fatorial de medidas repetidas, o que é uma análise fatorial confirmatória. Enfim, você precisa, na minha opinião, dominar bem, conhecer bem os procedimentos de análise de dados para depois, né, se você quiser, investir energia em aprender o R. E por que eu digo isso, pessoal? Isso é uma opinião só da sua cabeça. Na verdade, assim, é óbvio que é uma opinião só da minha cabeça, mas ela tem algumas razões de existir, né? Eu já vi, por exemplo, gente que sabe trabalhar com R, sabe realizar análises, inclusive análises um pouquinho avançadas, assim, como por exemplo análises de rede, mas que não entende os conceitos básicos da psicometria, como por exemplo média, desvio padrão e variância, né, e score Z. Né? Então, assim, coisas que são
muito basais, as pessoas tendem a deixar de lado com uma ideia de que precisam avançar e que, enfim, vão se tornar pesquisadores aí fantásticos em saber R. Então, assim, se você é uma pessoa que quer aprender análise de dados e não tem necessidade, ou não tem interesse, ou não tem vontade, ou até mesmo não tem vocação para aprender uma linguagem de programação, eu particularmente acho que não tem problema nenhum. Existem vários outros softwares, né, que dá conta da grande maioria de análise de dados que boa parte da população precisa, né? Quais softwares são esses? O SPSS, por exemplo, é um. O SPSS ele é um software que ele tem uma gama de análises que é extremamente importante, assim, é muito ampla as possibilidades de análise que a gente tem no SPSS. Agora é óbvio, existem alguns procedimentos lá que eles estão defasados, né? Por exemplo, a análise fatorial exploratória do SPSS é da década de 80, né? Então, assim, realmente para isso ele não se atualizou. Mas assim, você sabendo um pouquinho de SPSS, você sabendo, por exemplo, realizar análise fatorial num Factor, né, que é outro programa que é um programa gratuito. Você sabendo realizar modelagem por equações estruturais no M+, ou num JASP, né, que também agora tem um módulo de modelagem. Então assim, você dominando outros softwares que são mais fáceis, né, de manusear, você precisaria ter um nível muito alto, né, de psicometria para você sentir falta de análises que só poderão ser feitas no R. Entende? Então, assim, se você não tem vocação para aprender uma linguagem de programação, eu lhe asseguro que você tem condições de realizar, eu diria, 98, 99% das suas análises em outros softwares, softwares mais simples. Agora é óbvio, se você tem interesse em psicometria, tem interesse em análise de dados, tem facilidade para aprender programação, tem desejo de se desenvolver no R. Se você realmente tem esse perfil, né, um perfil assim mais que mescla um pouco, né, interesses de análise de dados e de programação, aí tudo bem. Eu acho que você não precisa nem perder tempo e pensar nisso, né? Você realmente pode começar aí já a estudar psicometria e R junto. Mas se você é uma pessoa, assim, digamos assim, né, uma pessoa normal que quer só se desenvolver em análise de dados, eu meio que lhe asseguro que você não teria grandes dificuldades em trabalhar muito bem, com muitas análises em outros softwares, né? Então é isso, pessoal. Essa é a minha visão, né, sobre essa questão da psicometria e R. Ao longo dos meus 13 anos, mais ou menos, trabalhando com análise de dados, eu sinto muita pouca falta do R, né? Tem pouquíssimos procedimentos que eu vou lá nele quando eu preciso, mas estou aí, firme e forte, trabalhando com outros recursos, né? Principalmente quando eu vou trabalhar com modelagem por equações estruturais. Eu faço tudo no M+, que é uma ferramenta que eu particularmente acho fantástica. Tem tudo que eu preciso, muito mais simples de usar, na minha opinião. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Vejam que ela não é uma opinião muito consensual, né? Então, certamente aí outras pessoas pensam diferente. Então, se você tiver algum comentário aí a fazer, deixa um comentário aí em algum lugar que você viu essa postagem. Não sei se foi no Facebook, no YouTube, enfim. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta aí, dê um like aí, porque a ideia é a gente trazer mais e mais conteúdo de valor para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Fiquem bem. Um grande abraço.